Eu peço, por favor, gente, já se inscrever no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e que ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Ministra, eu queria insistir nessa pergunta porque me parece importante. Eu lembro exatamente do momento em que eu soube da sua saída, estava num ar, num outro programa, e veio com uma surpresa, porque o presidente Bolsonaro havia elogiado o senhor, a sua gestão, acho que no dia anterior, se não me engano. Eu queria me aprofundar um pouco nesse contexto, né, da sua saída. Então, por um lado, a gente tem uma pressão internacional muito forte de críticas à política ambiental do presidente Bolsonaro e, de outro, avanço de investigações, inclusive com uma operação da PF poucas semanas antes. O senhor foi um dos alvos e outras pessoas também no Ministério do Ambiente. Eles investigam justamente isso que o Lacombe falou, uma das investigações, né, sobre o suposto favorecimento a madeireiros nessa exportação de madeira ilegal. Inclusive, a denúncia, o alerta veio dos Estados Unidos. Eu queria saber se, em que medida esses fatos influenciaram a sua decisão de deixar o Ministério, esses processos, essas investigações, melhor dizendo, foram para a primeira instância, se isso o favorece, se isso pesou na sua decisão. Bom, primeiro uma correção importante. O próprio embaixador dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos jamais, dito pelo embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, os Estados Unidos jamais acusou a mim ou os membros do governo, do Ministério do Meio Ambiente, de participar de esquema de corrupção ou de contrabando de madeira. Isso foi a imprensa que criou essa narrativa a partir de uma carta de um funcionário do sistema de cuidados ambientais americanos, o Fish Department, né? Nature, Fish and Land Department. Que é o equivalente ao que? Ao IBAMA? Que seria o IBAMA americano. Em que ele nota ou reflete, né, de que cargas de madeira que chegaram nos Estados Unidos apresentam, ou podem apresentar, e ele fez uma investigação junto com empresas europeias, etc., irregularidades. Isso não tem nada a ver com dizer que o governo brasileiro, ministro ou funcionários do governo, estão envolvidos em coisa nenhuma. Ele nunca disse isso. Isso foi uma mentira criada por algumas reportagens. Os Estados Unidos denunciou o esquema. Não denunciou o esquema coisa nenhuma. Ele disse que, de fato, tinham cargas de uma empresa privada, que não tem nada a ver com o governo, ou algumas empresas privadas, que podem ter irregularidades, ou que têm irregularidades. Não tem nada a ver com o governo isso. Segundo, essa acusação de que nós fizemos favorecimento de madeireiro, contrabando de madeira, é ridícula. Não tem outra palavra para dizer isso que não seja essa, ridícula. Tanto que quando você pergunta, fortes indícios, quais são os indícios? Nenhum foi apresentado. Há movimentações financeiras, nenhuma foi apresentada, nada foi apresentado. O ministro Alexandre de Moraes apresentou nessas movimentações atípicas no escritório de advocacia do qual o senhor é sócio, de milhões de reais. Sabe o que é a movimentação atípica que consta ali? Eu fiz uma aplicação na Bolsa num dia e desapliquei 4 dias depois. Aplicação de Bolsa. Isso é ridículo. Você ter uma movimentação de bolsa de valores do meu próprio recurso, na minha conta bancária, dizendo, não tem, tanto que eu perguntei, qual é a movimentação? Não tem. Aliás, nem minha, nem de ninguém. O coitado de um funcionário do IBAMA, que disseram que tinha movimentação suspeita, ele bateu o carro e recebeu o seguro do automóvel. Aí ele tinha lá um crédito na conta dele da empresa de seguro, 40 mil reais. Aí virou a movimentação suspeita. Não tem movimentação suspeita de ninguém. É conversa mole isso aí. O que é isso? Isso é o aparelhamento do Estado, que infelizmente chegou em vários ambientes, né? Vários ambientes, e chegou também em algumas instâncias, infelizmente, da Polícia Federal. Porque os dois inquéritos que geraram essa polêmica toda, que é aquele onde diz que eu fui ao Pará para ajudar Madeiro, é ridículo. Tanto é ridículo que não teve uma diligência até hoje. O segundo, que diz que o IBAMA, o presidente do IBAMA, tomou uma decisão, que é o segundo inquérito, que é esse que você se referiu agora, que diz que o presidente do IBAMA tomou uma decisão equivocada tecnicamente para favorecer, não tem decisão equivocada nenhuma, essa decisão já era para ser tomada, está lá nos documentos do IBAMA há mais de 4 anos. Mas houve uma flexibilização dessas regras, né, para exportação de madeira, quer dizer, retirou-se um documento específico. Cuidado com as palavras. Ali, a discussão, eu não conheço o assunto, eu fui saber do assunto na imprensa, quer dizer, o sujeito enfiou meu nome lá no meio para tentar criar um fato político, porque a decisão técnica do presidente do IBAMA, e que tudo indica que está correta, ela não teve nada a ver comigo. Ele tomou do ponto de vista técnico, dentro do IBAMA, em razão de uma discussão técnica que já vem de 2017. Desde 2017, os funcionários do IBAMA já reconhecem que é uma norma de 2011, não deveria estar mais sendo aplicada e não é mais aplicada na prática. O que fez o presidente do IBAMA? Simplesmente reconheceu uma situação de fato dizendo a instrução normativa número tal, que eu não sei qual é, não está sendo mais aplicada. Ela não é mais aplicável, porque ela é anterior ao Código Florestal e hoje em dia, em razão das regras do Código Florestal, essa norma se tornou obsoleta. Aliás, lembro aqui um detalhe. O delegado Saraiva, que fez
essa denúncia contra mim num primeiro caso, quando perguntado no Roda Viva sobre o segundo caso, que é esse da Madeira, ele foi perguntado por um jornalista André Borges do Estadão. Delegado, o senhor concorda com a alteração da regra feita pelo presidente do IBAMA? O delegado falou assim, concordo. A regra alterada pelo presidente do IBAMA está correta e não tem malefício nenhum. Delegado da Polícia Federal. Então veja só o escarcéu que se criou em cima do nada, do nada. Então essa é uma realidade que precisa ser dita. Você vê, você faz uma operação, cria uma narrativa, apresenta isso ao judiciário como se fosse algo cheio de nuances e coisas, quando você espreme ali não fica nada. Mas isso fez deixar o Ministério, Não né? foi isso que me fez deixar o Ministério. O que me fez deixar o Ministério, eu vou dizer isso bem claramente, eu cansei de lutar contra aquilo que nós sabemos, quer dizer, a manipulação das informações na imprensa, a manipulação da opinião pública dentro e fora do Brasil, uma pressão enorme em cima de todo mundo que tenta discutir coisas que são vedadas pelo politicamente correto, vedadas pelo patrulhamento ideológico. Chega uma hora que você cansa. Você fala, estou longe da minha casa, eu sou um paulista, estava em Brasília há 2 anos e meio. Estou longe da minha casa, longe dos meus filhos, longe da minha família, longe dos meus amigos. Então, uma hora que você fala assim, cansei, passo o bastão para o próximo, perfeitamente. Pois é, mesmo. Ministro, queria fazer 2 perguntas em uma, né? Só pegando esse fio do Lacombe. Os críticos ao projeto, que eles chamam, até apelidaram de PL da grilagem, argumentam que o CAR, né, o Cadastramento Ambiental Rural, já faz isso com as terras e, por outro lado, você acaba incentivando a invasão, a grilagem de terras, que está na raiz do desmatamento. E também a outra questão é sobre o desmatamento, que quando o senhor fez um balanço da sua gestão, aí é um fato muito objetivo, que a gente viu, até estou com os dados do INPE na minha frente, a gente viu que o desmatamento diminui bastante de 2005 até 2012, depois ele começa a subir lentamente, e de 2018 para 2019, 2019 para 2020, ele dá um salto, quer dizer, tem uma aceleração clara na gestão do Bolsonaro, e os números mensais, as estatísticas mensais que são divulgados agora nos últimos meses, abril, maio, junho, são todos de recorde de desmatamento. Então, o que pode ser feito, até porque vocês comprometeram na cúpula do clima com uma meta, quer dizer, zerar o desmatamento ilegal até 2030. Só que os números estão indo no lado contrário, no lado oposto. O que pode ser feito, o que deixou de ser feito para que esses números diminuam? O que o Ministério, quando o senhor fala de críticas, o que o Ministério fez de errado? Por que isso não está caindo? Bom, eu repito sempre o seguinte, o desmatamento voltou a subir, você detalhou bem, ele era 3 vezes mais do que foi esse ano, 2004, 2005. Sim, muito maior. 3 vezes mais do que é hoje, então essa história que alguns dizem, o recorde de desmatamento. Mentira, não tem nada de recorde de desmatamento. É 1/3 do que já foi. Mas ainda assim, caiu muito em 2012 para 4 mil e pouco e voltou a subir para patamar de 10 mil, foi 28, para patamar de 10 mil, 11 mil, que foi esses anos agora. Mas ele vem crescendo. Então, a grande pergunta que não se responde é por que o desmatamento de 2012 em diante, embora ele tenha caído até 2012, por que ele volta a subir? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 8 anos de subida de desmatamento. Não tem nada a ver só com os 2 anos e meio do Bolsonaro. Está subindo desde 2012, governo do PT, subiu no governo do Temer e subiu no governo Bolsonaro. O que é isso? Não faz a regularização fundiária, então você tem uma situação de insegurança jurídica na região, não cria naquela região oportunidade de desenvolvimento econômico sustentável para aqueles 23 milhões de brasileiros que estão lá, mas oportunidade de verdade, não aquele discursinho fajuto, né, do pessoal que fala, não, porque a bioeconomia, você pega o tal e transforma. Tá bom, transformem a bioeconomia na realidade das pessoas. Então, quando o sujeito tiver um salário decorrente da bioeconomia, em que ele ganhe mais do que ele ganha quando ele trabalha, por exemplo, no desmatamento ilegal ou trabalha no garimpo ilegal, ele vai trabalhar na bioeconomia. Enquanto ele ganhar mais dinheiro fazendo coisas ilegais, vai difícil você tirar. Como você faz, então, numa situação como essa? Cria incentivo para a bioeconomia de verdade, atrai o setor privado, não fica dando dinheiro para pesquisa que nunca acaba, para seminários sobre a bioeconomia. De seminário sobre bioeconomia, o Brasil já está cheio. Seminário, diagnóstico, paper, estudo, acabou. Nós já gastamos tempo e dinheiro demais com isso. Nós temos que atrair o setor privado. E muitos dos que falam nesse tema não gostam de setor privado. Não gosta. A pessoa não quer atrair o setor privado, quer dar dinheiro para a ONG, para a academia, para fazer estudo, para fazer viagem, seminário e tal. Muito bem. Então, você faz a regularização fundiária, primeiro requisito. Segundo, bioeconomia, de verdade, não conversa mole. Terceiro, super importante, pagamento por serviços ambientais. Nós fizemos no governo o maior programa de serviço ambiental do mundo, que é o Floresta Mais, que pega dinheiro do GCF, do Green Climate Fund, e dá para o produtor que faz as coisas direito, pequeno agricultor, ribeirinho, quilombola, a pessoa que faz a coisa direito. Em vez de gastar esse dinheiro que vinha de fora em fazer mais pesquisa, mais ideia, porque é isso que alguns querem. O sujeito cria demanda para se auto-justificar e ficar ganhando dinheiro em cima.
Ah, não, porque preciso fazer mais um estudo para ver como que a gente vai desenvolver a cadeia produtiva. Nós já temos estudo para tudo. O dinheiro tem que ir para quem está lá na ponta. O programa Floresta Mais fez isso. 500 milhões de reais para pagar quem cuida efetivamente. Para além, então, você tem a regularização fundiária, importantíssimo. Bioeconomia, fundamental. Pagamento por serviços ambientais, super importante. E aí entra, inclusive, essa história do crédito de carbono. O mundo destruiu as florestas. Os países ricos continuam emitindo 70 e tantos % dos gases de efeito estufa do planeta. E aí aponta o dedo para o Brasil dizendo, vocês estão acabando com o meio ambiente. Negativo. Quem acabou com o meio ambiente foram os países ricos. E quem, infelizmente, dá sustentação a essa narrativa aqui dentro são esses que vivem de consultoria, palestra, e financiamento e patrocínio. Porque ao invés deles próprios virarem e dizerem o seguinte, olha, americanos, europeus, vocês destruíram o meio ambiente e continuam, porque continuam queimando combustível fóssil no planeta. O próprio brasileiro, em vez de dizer isso, diz, não, o problema do planeta é só a floresta. Não é só a floresta. Mas e o combate à grilagem, as organizações criminosas, não, okay. O pré-fogo do IBAMA? Essa questão importante que você citou. Essa questão da grilagem. O Estado não tem que ser dono de terras. Quando você fala, por exemplo, de grilagem, o pessoal fala de terra devoluta. Por que ela é devoluta? Ela foi entregue no passado para o setor privado, foi entregue para os capitães hereditários, donatários, seja lá o que for, e o Estado retomou, porque ninguém exerceu o direito de propriedade. Mas ele retoma, historicamente, para devolver para o setor privado, para devolver para a pessoa tomar conta. O Estado não tem que ser dono de área. Só país comunista que o Estado é dono de propriedade. Aqui você tem um parque nacional, porque ele se justifica por uma questão ambiental, de atratividade, turismo, etc., unidade de conservação, ou terra indígena, que nós já temos, a Amazônia tem, o Brasil tem 14% de terras indígenas, né? Ou você pega essa área e dá para o privado tomar conta. Como é que você pode conservar, por exemplo, esse problema da grilagem que você falou? Dá valor econômico à propriedade. Veja a questão do garimpo, por exemplo. Garimpo, né? Mineração. A Vale do Rio Doce, empresa listada em bolsa, cuida da Floresta Nacional dos Carajás, explorando 3% da área e conservando os outros 97%. É a área mais bem conservada no estado do Pará, justamente a área em que a Vale do Rio do Vale faz mineração. Aí todo o resto da Amazônia, qual é o discurso? Não, mineração na Amazônia de jeito nenhum. Ora, a Vale é o exemplo claro, pronto e acabado de que uma correta exploração econômica é sinônimo de preservação ambiental. E o descaso, né, você virar as costas para a atratividade econômica, vira sinônimo do desrespeito ambiental. Agora, essa pauta econômica tem que estar aliada à questão ambiental. Senão vira uma discussão meramente filosófica, ideológica, né, que serve ao pretexto de alguns, aliás, muitos que nunca pisaram na Amazônia e ficam dando discurso por aí. Eu peço, por favor, gente, já se inscrever no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo E que ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike.